Todo mundo reclama das seleções de candidatos feitas por inteligência artificial, mas você sabia que ela também pode te ajudar? Basta você saber como fazer seu currículo com as palavras-chave corretas. Palavras-chave são a base de um currículo forte. Aprenda a escolher e melhore suas chances de conseguir uma entrevista. Seu currículo é a porta de entrada para uma nova carreira e avanço profissional. Para garantir que seu currículo seja notado, você precisará impressionar não apenas os recrutadores, mas também o software de filtragem dos aplicativos. Hoje, a maioria das empresas usam um sistema de rastreamento de candidatos, ATS, ou um sistema de gerenciamento de recrutamento, que é o RMS, para agilizar seu processo de contratação. Esses sistemas rastreiam os candidatos em todas as etapas do processo de contratação, gerenciam grupos de candidatos e filtram informações usando palavras-chave. Infelizmente, embora esses sistemas facilitem a vida dos recrutadores, eles também dificultam um pouco a procura de empregos por muitos candidatos. Os sistemas automatizados de candidatos muitas vezes não filtram os candidatos qualificados de alta habilidade simplesmente porque não correspondiam exatamente à descrição e às palavras-chave do trabalho. Então, palavras-chave de currículo são a forma para melhorar as chances de você conseguir ser visto por um empregador. Aqui nós vamos aprender como esses sistemas funcionam e dicas para você identificar palavras-chave que podem te ajudar a conseguir seu próximo emprego. Para usar palavras-chave apropriadamente em seu currículo, é importante primeiro entender os sistemas que verificam seu currículo e como eles fazem. O que são ATS e RMS? Um ATS é uma ferramenta de eficiência de fluxo de trabalho usada por selecionadores para acompanhar os pedidos de emprego em várias plataformas durante todas as etapas do processo de contratação. O ATS é frequentemente complementado por um RMS, que permite que os recrutadores gerenciem as atividades de contratação, como a criação de pools de talento e agendamento de entrevistas. Na verdade, esses sistemas ajudam os empregadores a aliviar o fardo de gerenciar e filtrar grandes grupos de candidatos por meio do uso de automação. Um ATS RMS filtra os candidatos por critérios específicos, como uma credencial ou palavra-chave específica. Para encontrar essas informações, o sistema transforma seu currículo em texto simples e o verifica de acordo com os critérios estabelecidos. Depois, ele compara seu currículo com os outros currículos e o classifica de acordo com a consulta de pesquisa. Quando isso ocorre, alguns currículos são destacados, enquanto outros são efetivamente ocultos. Infelizmente, não é possível saber os critérios exatos que um selecionador usará para filtrar currículos. Enquanto alguns podem se concentrar em habilidades específicas, como gerenciamento de projetos, outros podem se concentrar em outras, como diploma de bacharel. Alguns podem escolher algo completamente diferente. É aí que entram as palavras-chave do currículo da ATS. Colocar palavras-chave em seu currículo é importante, porque esses sistemas usam para classificar sua solicitação de emprego. Lembre-se que esses sistemas transformam seu currículo em texto simples para digitalizá-lo e identificar palavras-chave que correspondam à sua intenção de pesquisa. Na verdade, o sistema está simplesmente reduzindo seu currículo a uma coleção de palavras e focando apenas nas palavras-chave que correspondem diretamente aos seus critérios. Alguns filtros comuns que os recrutadores usam para classificar os aplicativos incluem o seguinte: educação, as qualificações, cargo, habilidades técnicas. Então, quando um ATS ou RMS transforma seu currículo em texto simples, alguns elementos podem não ser transferidos e ocultá-los efetivamente. Para garantir que seu currículo esteja pronto para esses sistemas, os especialistas em carreira aconselham que você faça o seguinte: use um design em formato de currículo simples. Você pode até usar o gerenciador de currículos que a gente tem no site, porque os modelos lá são bem legais. Evite usar gráficos ou fontes muito diferentes. Assinale claramente as seções do currículo com texto em negrito. Envie o seu currículo como um documento do Word. Embora muitos sistemas possam ler PDF, nem todos podem. Documentos de Word tendem a ser uma aposta mais segura. O melhor lugar para você encontrar as palavras-chave mais importantes para incluir no seu currículo é o próprio anúncio de emprego original. Normalmente, os recrutadores usam o texto da descrição do trabalho para filtrar os pedidos de emprego. Dito isto, não basta encher seu currículo com palavras-chave. Você deve espelhar a frase usada na descrição do trabalho para descrever as habilidades e experiência que você possui de maneira natural. Então, continue lendo para você descobrir como você pode fazer isso. Tente entender o que está no anúncio de currículo, você responder. Digitalize um anúncio de emprego em busca das palavras-chave. O primeiro passo é olhar para a lista de empregos que lhe interessa e identificar as habilidades e experiências que correspondem às suas. Para acompanhar suas correspondências, você deve copiar e colar a descrição do trabalho em um documento separado e destacá-los para que você possa consultar mais tarde. Por exemplo, considere as seguintes qualificações de uma lista de empregos real
que anuncia uma posição de analista de dados. Para identificar palavras-chave e frases relevantes, o candidato pode passar pela descrição do trabalho e marcar as habilidades e experiências que correspondem às suas, colocando-as em negrito. Embora este exemplo se concentre apenas na seção de qualificações, você deve fazer isso para toda a descrição do trabalho. Muitas vezes, os empregadores incluem outros detalhes importantes em outra parte do anúncio do trabalho. Então, são qualificações básicas. Mais de 3 anos de experiência trabalhando com um banco de dados, escrevendo SQL, Excel, Salesforce, experiência demonstrada na síntese de dados, na criação de relatórios, experiência em uma indústria de tecnologia ou indústria de ritmo acelerável comparável, experiência comprovada em equipe comercial com foco nas necessidades dos clientes parceiros. Então, é nisso que você tem que focar. São as qualificações preferidas: bacharelado em finanças, estatística, economia, análise de dados, negócios ou afins. Experiência com notebooks Python, planilhas de Google, por exemplo. Então, a experiência em uma ou todas essas áreas é uma grande vantagem, que é tecnologia, por exemplo, ciência da computação, negócios. Por exemplo, se foca em marketing, finanças, saúde, se você focar em saúde, assistência ao paciente, farmacêutico. Você vai dividindo as palavras-chave em habilidades e experiência. Agora que você identificou as habilidades e experiências na descrição do trabalho que correspondem às suas, você copia e cola em uma lista organizada por experiências de trabalho e habilidades. O objetivo aqui é criar uma lista que inclua as frases exatas usadas na descrição do trabalho, porque o sistema provavelmente procurará termos correspondentes usando o mesmo idioma. Por exemplo, o analista de dados que a gente estava falando pode criar um gráfico parecido com este: experiência de trabalho, habilidades, experiência trabalhando com banco de dados, sintetizando dados, construindo relatórios em experiência com equipe comercial, com foco nas necessidades dos clientes e parceiros, bacharelado em negócios, SQL, Excel, Salesforce, notebooks Python, trabalho em equipe, organizador, desenvolvedor de sistemas. Adapte então agora o seu currículo. Depois de você organizar sua experiência de trabalho e habilidades, você pode começar a personalizar seu currículo usando as palavras-chave de currículo que você identificou. Durante essa fase, você deseja atualizar seu currículo para incluir a frase exata usada na descrição do trabalho para descrever as habilidades e experiência que você já possui. Por exemplo, o analista de dados que se candidata a esse trabalho mencionado que a gente está falando pode atualizar seu currículo para enfatizar as habilidades e experiência que ele tem e corresponde à descrição do trabalho. Palavras-chave de habilidades é uma boa maneira de tomar as palavras-chave baseadas que você tem e fazê-la ficar visível no seu currículo. Então, essa seção você pode dividir as habilidades em técnica, que são as hard skills, e as habilidades de pessoas, as soft skills, para enfatizar sua adequação ao cargo. Priorize seu conjunto de habilidades técnicas em seu currículo, porque é mais provável que ele seja pesquisado e priorizado pelo OTS do que as habilidades mais abstratas, como trabalho em equipe. Palavras-chave de experiência também são importantes. Uma boa maneira de você enfatizar sua experiência de trabalho é usar as frases que você identificou na experiência de trabalho do seu currículo. Lembre-se, o objetivo aqui não é mentir sobre a experiência que você não possui, mas sim atualizar seu currículo com frases que correspondam à descrição do trabalho. Por exemplo, o analista de dados que a gente está falando, ele pode notar que em um trabalho anterior estava lá a frase: gerenciar uma equipe comercial com foco nas necessidades dos clientes e parceiros, para ajudar que o sistema reconheça o currículo dele. Então, além dessa seção de experiência do trabalho e as habilidades do seu currículo, você também deve incluir palavras-chave na sua carta de apresentação, no resumo do seu currículo. Depois disso, certifique-se de usar as palavras-chave de frases apenas quando fizerem sentido, ao invés de ficar repetindo indiscriminadamente. O preenchimento indiscriminado de palavras-chave leva alguns sistemas a evitar seu currículo. Por exemplo, no nosso exemplo que a gente utilizou, ele vai enfatizar sua adequação ao cargo: analista de cargos com bacharelado em negócio e mais de 2 anos de experiência trabalhando com bancos de dados, sintetizando dados, construindo relatórios, gerenciando uma equipe comercial focada na necessidade de cliente parceiro, experiência SQL, Excel, Salesforce e notebooks Python. Ocasionalmente, diferentes empresas utilizam títulos diferentes para a mesma posição. Então, se você estiver se candidatando a um emprego que usa um título diferente para um cargo igual ou semelhante ao que você ocupou, considere alterar o cargo do seu currículo anterior para aquele que está se candidatando, já que é a mesma profissão. Isso vai ajudar ao sistema a combinar melhor o seu currículo com a vaga. Por exemplo, alguém se candidatando a gerente de mercado, que anteriormente foi chamado de gerente de comunidade em uma posição semelhante, deve considerar mudar o título anterior para gerente de mercado para melhorar suas
chance de não ser filtrado pelo sistema. A gente sabe que muitas vezes na carteira o nome que tem é de um pouco diferente da profissão. Dito isto, não inflacione seu cargo para um cargo com responsabilidades que você não detinha, como mudar o cargo de associado de vendas para gerente de vendas. Coloque só o que é real. Candidate-se e repita isso em outros anúncios de emprego. Depois de terminar de personalizar seu currículo e tudo estiver em ordem, o que você precisa fazer é enviar para se inscrever. E parabéns! Ao se candidatar a outras posições, certifique-se de repetir o processo de identificação de palavras-chave com base na descrição do cargo e adaptar cada currículo e carta de apresentação para aquela vaga. Estas são algumas dicas do Caberge para que o seu currículo saia na frente numa seleção. Não deixe de seguir a gente e se tiver alguma dúvida é só falar que vamos respondendo aqui no canal. Até a próxima!